Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Papo do Céu. E hoje o nosso assunto é muito importante, uma das coisas mais importantes que Deus nos delegou aqui na Terra, uma das missões talvez a mais difícil, mas também a mais prazerosa. Nós vamos falar sobre paz. É uma incumbência que Deus nos deu, são os nossos filhos, são presentes de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E a gente, como pais, como assumindo esse posto de pais, a gente não pode tratar a nossa herança de uma forma qualquer. A gente precisa cuidar daquilo que Deus nos deu, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Então, os nossos filhos são nossa responsabilidade e nós temos que criar eles no caminho do Senhor. Amém, povo? Glória a Deus. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Pai, estamos aqui, Senhor, para tratar de assuntos do reino, assuntos, ó Deus, das Escrituras, ó Pai, porque é isso que verdadeiramente importa para nós, ó Pai, estarmos inseridos, estarmos atentos, ó Deus, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós através da Tua palavra, Senhor. Que essa mensagem, ó Deus, que essa palavra possa alcançar muitas e muitas pessoas, ó Deus, e que nós sejamos completamente impactados, ó Pai, por aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, no caminho que nós devemos andar, ó Deus, nos ensina como devemos agir, ó Pai, como devemos, ó Deus, nos portar, Senhor, na família, Senhor, em casa, no lar, ó Deus, porque nós entendemos que família é o projeto do Senhor. É isso que oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. E amém. Amém, povo? Então, dando início aqui ao nosso papo, né, de uma maneira hoje um pouquinho mais descontraída, né, você vai ter o privilégio de estar na sua casa, assistindo, né, ao culto hoje, né, vamos dizer assim, mas encare isso da mesma forma como se você estivesse na igreja, como se você estivesse no templo, certo? Que a sua casa seja o templo, que o seu lar seja a igreja, em nome de Jesus. Isso precisa ter muita importância para nós. Então, hoje nós vamos falar sobre os pais, né? Aí nessa sequência de mensagens e conversas sobre família, e algo que Deus ministrou no nosso coração em relação a esse assunto foi a seguinte frase: nossos filhos não aprendem quando falamos, mas sim quando fazemos, né? Então, a todo tempo os nossos filhos, eles estão nos observando, eles estão nos olhando, eles estão aprendendo com as nossas atitudes, né? Da maneira que nós nos portamos, aquilo que nós temos mostrado em casa, aquilo que nós temos entregado em casa, na igreja, no trabalho, na sociedade, enfim, os nossos filhos estão olhando. E é por isso que muitas vezes eu vejo pais que dizem assim: não adianta mais falar para esse menino porque ele não aprende, não adianta mais conversar, sabe? Porque é exatamente isso, o que ele está vendo em você é muito maior do que aquilo que você está falando, porque muitas vezes aquilo que você está falando não está correspondendo com aquilo que você está fazendo, entendeu? Então, não adianta falar, porque ele não vai dar valor, você não vai ter valor, a tua palavra não vai ter valor se o que você fala não corresponde com o que você faz. Tem até um pensador que ele falou uma frase assim, é mais ou menos assim, eu não vou lembrar exatamente. Eu não consigo ouvir a sua voz porque as suas atitudes falam muito mais alto. Então, se a gente fala aquilo, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso se torna incoerência na vida dos nossos filhos. E é antibíblico. Totalmente antibíblico. Né? Porque a Bíblia diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Foi isso que Paulo nos ensinou. Então é isso que nós temos que dizer para os meus filhos. Filho, se você não sabe o que fazer, pense o que o papai faria se estivesse aqui. Né? Porque você é referência para o seu filho. Você é referência nas prioridades, por exemplo. O que tem sido prioridade na sua casa? Né? O trabalho é prioridade, a vida com Deus é prioridade, a família é prioridade dentro da sua casa, a diversão é prioridade, o entretenimento é prioridade. O que tem sido prioridade aí?
Porque o que você ensinar para o seu filho hoje, que precisa ser, que é mais importante, ele vai seguir isso muitas vezes para o resto da vida. E vai ser muito difícil tirar isso da mente da criança. E é por isso que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. É desde pequeno. Ah, mas meu filho ainda é muito pequeno para entender essas coisas de igreja, de Deus. É de pequeno que se entende. Porque depois de grande, tá cheio de paradigma, cheio de bobagem dentro da cabeça e tem muito mais bloqueio para receber a palavra de Deus e aquelas coisas que são importantes para nós como família e como igreja. Até o apóstolo Júlio sempre fala, né? Eu já ouvi outras pessoas comentários ou li que a criança, ela é um livro em branco. Então, toda e qualquer informação que ela ouvir, que ela ver, que ela receber, ela vai armazenar, né? Então, o exemplo é muito importante porque amanhã nós vamos fazer aquilo que nós vimos hoje e nossos filhos igualmente, né? Aquilo que eles veem hoje, eles vão fazer amanhã. E você vê que é uma coisa muito recente, assim, é muito cedo que a criança recebe essa informação. Porque, por exemplo, até os 4 anos, a criança forma a linguagem dela. Então, aquilo que sai da boca da criança é formado até 4 anos. O que você fala em casa, o que ela escuta na rua, o que ela escuta os outros falando, é isso que ela vai reproduzir até os 4 anos. E aí, até os 6, 7 anos, ela tem a personalidade dela formada. E aí a gente vai se preocupar em ensinar uma historinha, uma coisa de Deus para as crianças, às vezes quando elas têm 10, 11 anos. Porque agora meu filho já entende. Mas agora o teu filho já está formado, agora ele vai crescer, ele vai amadurecer, né? Mas a semente já foi plantada dentro dele. A partir daí ele cresce e amadurece. Mas aquilo que é a essência dentro dele não vai mais mudar. Então a gente tem que se preocupar e se preocupar muito com isso. Porque o que Deus nos deu, nós temos que cuidar com o maior carinho, o maior cuidado e ser referencial de Jesus na vida deles, né? Eles podem não ter entendimento de quem era Jesus, do que o que Jesus fez, mas eu tenho que ser Jesus na vida do meu filho, para que ele possa ter um referencial de Deus na vida dele. Quando nós olhamos o exemplo de Jesus, a gente vê várias vezes ele ia ao monte para orar, ele ficava orando. O que ele estava fazendo naquele tempo? Ele estava buscando de Deus, ou seja, ele estava buscando do Pai o que ele teria que fazer. E como é que Jesus sabia muitas vezes, né, o que ia acontecer, ou o que se passava ali nas situações? Porque o Pai já falava para ele, né? O Pai já contava para ele, ou seja, a revelação vinha do Pai, a orientação vinha do Pai, o direcionamento vinha do Pai, né? E tomando esse exemplo para as nossas vidas, é isso que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos dar orientação para os nossos filhos. E você falou agora, os filhos não entendem, são muito pequenos, mas eles não têm que entender. Não é o momento deles entenderem, é o momento deles viverem, né? É o momento deles verem, é o momento deles ouvirem, não entender. Entender nem nós entendemos até hoje, muitas coisas. É por isso que nós somos dependentes de Deus. Então eles não têm que entender, mas têm que viver uma vida com Deus, uma vida de oração, né? Uma criança de 2 anos não pode orar? Lógico que pode. A gente vê pelo Caio, né? Ele imita o irmão, ele imita a gente, né? Nós oramos todos os dias juntos. Né? Ele sabe que na hora de dormir tem que orar, na hora de comer tem que orar. Eles sabem. Mas ele não entende. Não, pode não entender, mas é o estilo de vida que nós precisamos pregar para ele, que nós precisamos mostrar para ele, né? Outra coisa que a gente às vezes deixa Deus de lado na área da educação dos filhos, né? A gente vai lembrar de pedir para Deus, às vezes, quando o filho está lá na adolescência dando problema, a gente vai orar. Mas assim, é desde pequeno que a gente fala, Deus, eu não sei o que fazer agora, me ajuda. Exatamente. Eu não sei, eu já instruí a criança, já tentei educar da minha forma e não consegui, me dar uma estratégia para que eu possa ensinar ele da melhor forma possível. Sabe, Deus tem muito interesse na educação dos nossos filhos, Deus tem muito interesse naquilo que é semeado dentro deles. Então assim, se você, mas eu não sei mais o que fazer, mas o meu filho já passou dessa fase, mas agora o que eu faço? Busque em Deus a resposta para aquilo que você tem que fazer junto com os seus filhos.
Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar mais perto dele, eu tenho que me aproximar, eu tenho que conversar, ou eu tenho que disciplinar, eu tenho que castigar. Qual é o momento que eu tenho que fazer isso agora e como fazer isso? E eu tenho certeza que Deus vai te mostrar, porque Ele é muito interessado nessas preciosidades. Fala do... Na verdade, assim, os filhos querem ser o que os pais são, né? Esses dias a gente tava indo para Rio Branco, eu tava conversando com o Noah, e ele foi daqui lá falando dentro do carro. E aí ele tava falando sobre quando ele for grande, quando ele crescer, e daí ele vai ser pastor e baterista, igual o papai. Então, assim, da onde que ele tirou essa referência? De dentro de casa. É de dentro de casa que os nossos filhos são. E eles querem ser tudo. Eles querem fazer... As meninas querem fazer tudo igual a mamãe. Os meninos querem fazer tudo igual o papai. Eles querem ser o papai, querem ser a mamãe. E nós somos plantados por Deus para ser referência para eles. E isso tem que, assim, cutucar o nosso coração de uma forma, tem que nos incomodar. Porque que tipo de referência nós temos sido para os nossos filhos? O que teu filho quer ser? O que teu filho sonha? Ele sonha com aquilo que os pais sonham. Eles demoram um certo tempo para ter sonhos individuais. Os sonhos, os desejos, as alegrias deles são as mesmas dos pais. Qual tem sido a alegria do seu filho? Será que quando você chama ele, filho, vamos se arrumar para ir para a igreja? Ah, eu não quero, que droga, que saco, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Será que essa tem sido a reação dele? Porque essa muitas vezes pode ter sido a nossa reação. E eles espelham aquilo que eles veem. Ou será que ele tem sido com alegria? Oba, vamos lá, vamos cantar, vamos fazer, né? Vamos orar, vamos ver os amigos, os irmãos. Qual tem sido a motivação? Essa motivação não vem deles. Essa motivação vem de nós. Nós somos essa referência para eles. Amém. Lembrando que o foco aqui não são os filhos, tá? O foco aqui são os pais. Então, entenda isso que nós estamos conversando aqui. Para você, papai e mamãe. Ah, mas eu não sou pai e mãe, mas um dia você vai ser em nome de Jesus, certo? Então o foco aqui são os pais. E nós temos uma responsabilidade nas mãos. E a responsabilidade são os nossos filhos, certo? E uma coisa que nós precisamos entender e viver é que até mesmo para criar os nossos filhos, nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos entender que nós temos que ser dependentes de Deus para todas as coisas, inclusive para educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, porque nós não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos, nós não sabemos como fazer nem as coisas para nós mesmos, né? Quanto mais para os nossos filhos. Então é por isso que a gente precisa ser dependente de Deus até mesmo para educar os nossos filhos. E Deus vai nos dar direção, vai nos dar orientação, vai nos mostrar o que fazer, né? Sempre baseado na palavra de Deus, né? Esse que é o mais importante. E uma coisa assim que eu gosto de pensar é que o filho, ele é uma bênção de Deus. O filho, ele é uma bênção de Deus. E se ele é uma bênção de Deus, logo ele é o quê? Ele é o melhor de Deus para as nossas vidas. Já parou para pensar nisso? Que o seu filho, ele é o melhor de Deus para a sua vida? E o seu filho sendo o melhor de Deus para a sua vida, como é que você vai tratar essa bênção? Como é que você vai lidar com essa bênção? Sabe, Deus, esses dias ministrou meu coração em relação a isso. Eu preciso estar à altura da bênção que Deus colocou na minha vida. Ou seja, eu também preciso ser bênção para Ele. Eu tenho que ser, eu tenho que estar sempre à altura daquilo que Deus me deu, entende? Então, isso é muito doido de pensar, né? Porque eu preciso corresponder ao que Deus me deu, entende? Em Provérbios 17:6 diz assim para nós: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, mas os pais são o orgulho dos seus filhos. Que lindo isso. Os pais são o orgulho dos seus filhos, né? Então a gente, quando olha para os nossos pais, a gente precisa ter orgulho, né? Mas a gente sabe de muitas histórias que muitas pessoas não têm orgulho dos seus pais. Vergonha. Tem vergonha dos pais, né? Não se achegam aos pais. Por quê?
né? Porque, sei lá, o pai teve problema com alcoolismo, ou a mãe teve problema, divórcio, né? E aqui tem várias questões, né, que nós podemos dar o exemplo. Mas justamente porque eram pais que não tinham direcionamento de Deus, né? Não tinha assim uma orientação à luz da palavra de Deus, certo? E infelizmente quando nós tentamos fazer a coisa do nosso jeito, sempre vai dar errado. Sempre vai dar errado, certo? Deus nos dá um ouro, né? E a gente não pode tratar esse ouro, essa preciosidade de qualquer jeito. A gente tem que dar a devida honra e a devida atenção para isso. Nós temos que investir o nosso tempo nisso também, né? E outra questão também, se a gente não investe o nosso tempo, a nossa atenção nos nossos filhos, o inimigo está muito interessado, porque ele sabe o potencial que nossos filhos têm. Ele sabe o potencial que uma sementinha plantada na hora certa vai dar o fruto que ele quer. Então, hoje em dia é muita televisão, mídia, propaganda, tudo que querendo influenciar a cabeça das nossas crianças, a própria escola. Por quê? Porque eles sabem a preciosidade desse momento. O que uma influência na vida de uma criança pode causar amanhã, daqui 10, daqui 20 anos. E muitas vezes nós ignoramos isso. Né? Deus nos dá, filho, mais um aí para povoar o mundo. Não. Filho é a palavra de Deus diz que os filhos são como uma flecha na aljava, que no momento certo a gente tem que mirar e atirar, e eles têm que acertar o alvo, né? Então quem tem que mirar e jogar os filhos somos nós, quem tem que mirar o alvo somos nós, e o nosso alvo é Jesus. E nós temos mirado nossos filhos para quê? Para serem prósperos, para serem bem-sucedidos, para serem amigos, para serem o quê? Né? A gente tem que entender que o alvo principal é Jesus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas se eles não estiverem focados no alvo, que é a nossa missão... E se não estiver focado, tudo que a gente sonhar para eles vai se acabar, entende? Se o alvo é ter um bom emprego, amém. Tá, ele pode até conseguir ter um bom emprego, mas e aí? Vai ter um bom emprego e não vai ser salvo? Né? A gente está muito falando dos fins dos tempos ultimamente. Você já pensou se toda a sua casa vai subir quando o arrebatamento vier? Quando Jesus vier buscar a sua noiva? Meu filho, deixa meu filho assistir o que ele quiser, deixa ele ouvir o que ele quiser, e daí na hora do arrebatamento você pode deixar o seu filho para trás. Né? Por quê? Por um liberalismo, por uma coisa que, deixa ele lá no canto dele, fazer o que ele quer. Gente, quantos nossos filhos estiverem sobre nossa responsabilidade, eles vão fazer o que nós entendemos de Deus que é para eles fazerem. Exatamente. Não aquilo que o mundo acha que eles têm que fazer, o que os amigos acham que ele tem que fazer, o que a escola acha que ele tem que fazer. Ele vai fazer o que em Deus nós entendemos que eles precisam fazer. E isso vai ser bênção na vida deles. Eles podem não entender agora. Vai ter bico, vai ter reino, agora não tem problema. Mas quando eles crescerem, eles vão se contentar com isso. E vão ser muito felizes na presença do Senhor. E como que nossos filhos vão se orgulhar de nós? Eles vão se orgulhar de nós quando eles olharem para nós e nós sendo quem nós realmente somos, entendeu? Nós sendo quem realmente somos, dependemos de Deus. Ou seja, nós somos pessoas que têm falhas, pessoas que brigam, né? Pai e mãe que briga, marido e esposa que briga, que tem suas falhas, que tem seus defeitos, né, que tem seus acertos. Eles precisam olhar para nós enxergando quem nós somos realmente. Ver verdade. Agora, quando eu digo que eles precisam ter orgulho de nós, não é que nós temos que ser alguém que nós não somos. Muito pelo contrário. A gente tem que ser quem nós somos, certo? E talvez esse seja o maior erro de muitos, querer ser quem não é, né? Querer ser quem não é. A gente precisa ser quem nós somos, eles precisam enxergar os defeitos em nós, eles precisam ver as falhas em nós, mas acima de tudo eles precisam ver que nós dependemos de Deus, que nós precisamos de Deus para todas as coisas, sabe? E é isso que vai gerar... nós, pais, precisamos deixar um legado para os nossos filhos,
né? Um legado de compromisso com Deus, um legado de responsabilidades, né? Nós precisamos deixar algo para eles dentro da palavra, né? Que Deus é que nos capacita, nos abençoa. Tem outro texto aqui que diz assim para nós, ó. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha aqui, ó. Que é o que a gente acabou de falar. Deus nos dando a direção sobre como nós temos que cuidar dos nossos filhos. Em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo... E aí que eu já acho a referência aqui. Tá. 1 Timóteo 4 diz assim para nós: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Vamos entender esse texto aqui, ó. Ele está dizendo que se uma viúva tem filhos ou netos, né, ou seja, uma viúva que foi mãe, né, que estes, ou seja, os filhos e os netos, aprendam primeiramente pôr a sua religião em prática, tá? E o que é religião, biblicamente falando? A religião é amparar o órfão e a viúva. A religião na Bíblia não diz sobre outra coisa, mas a religião na Bíblia é amparar o órfão e a viúva, o homem que deturpa muitas vezes esse entendimento, certo? Tá. Colocando a religião em prática, cuidando da sua própria família, olha o papel aí do filho, e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Ou seja, os nossos filhos, amanhã ou depois, eles vão fazer aquilo que eles viram nós fazendo por eles, né? Agora, como é que eles vão retribuir um cuidado? Como é que eles vão retribuir um amor? Como é que eles vão retribuir algo que eles não receberam de nós? Não vão retribuir. Agora, quando nós... aquilo que eu falei no começo, quando nós correspondemos à bênção de Deus, quando nós estamos, à altura, e nós só estaremos à altura dependendo de Deus, então eles vão sim retribuir esse amor, retribuir esse cuidado, retribuir esse carinho que nós temos por eles, pelos filhos. E olha o que a palavra de Deus diz: pois isso agrada a Deus. 1 Timóteo 5:4. 1 Timóteo, vamos marcar aqui, 5, versículo 4, Isso agrada a Deus. Então, olha, tudo isso que nós falamos aqui, esse convívio familiar, esse dependência de Deus, cuidar dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos, e depois vai ter essa troca, porque os pais um dia vão ficar velhos, e quem vai cuidar então dos pais são os filhos, e eles vão retribuir aquilo que eles aprenderam e receberam, enfim. Tudo isso agrada a Deus, porque o projeto família agrada a Deus. Ele é o projeto de Deus, Então, a maior herança que nós podemos deixar aos nossos filhos é o exemplo. É um legado que vai se perpetuar por muito tempo. Um legado, de pais que dependem de Deus para todas as coisas, pais que têm vida com Deus, pais que amam seus filhos, pais que não querem maquiar nada, que não querem esconder nada, muito pelo contrário, são quem são e nas suas fraquezas, dependem de Deus. A palavra de Deus diz que é o Senhor que capacita aquele que ele escolhe, Então, até mesmo para pequenas coisas, Deus quer nos capacitar, Deus quer nos abençoar. Amém? Amém. Não tente ser bem sucedido em mais nada, se a tua casa não estiver bem cuidada. Então, a tua primeira missão, aquilo que você tem que buscar em primeiro lugar é a tua casa. Sua casa está feliz, os seus filhos estão bem cuidados, a sua mulher está bem, seu marido está bem. Aí, quando a sua casa estiver bem, você pode ganhar o mundo. Agora, não tente ganhar o mundo e perder a sua casa, perder a sua vida, perder a sua família, porque isso é uma perda irreparável e nada vale a vida daquelas pessoas que você ama.
Então pare tudo que você estiver fazendo e busque direção de Deus para encaminhar a sua família, os seus filhos no caminho do Senhor. Porque se você fizer só isso na vida deles, só isso, você já vai ter feito uma grande coisa sobre eles, a melhor, que é encaminhar os seus filhos no caminho do Senhor. E aí você não vai ter esquenta-cabeça, você vai saber que eles vão estar sempre com Deus e que Deus estará sempre com eles. Amém. Então, que nós, pais, possamos parar de falar e possamos agir mais. Porque na maioria das vezes o falar não vai adiantar nada, mas aquilo que nós fazemos, isso que vai fazer toda a diferença. Amém? Você pode orar comigo agora, aí na sua casa, com fé. Você pode orar comigo agora, aí mesmo, né, longe, como nós estamos, mas nós cremos que nós estamos aí ligados em espírito, amém? E nós precisamos da direção de Deus para todas as coisas. Então eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos orar e pudéssemos atrair mesmo essa presença de Deus, essa sabedoria de Deus, esse entendimento de Deus, para que nós possamos ser pais e mães melhores a cada dia mais. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos por todas as coisas. Te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor age em nossas vidas, ó Pai, e o que mais nós temos sentido a necessidade de depender do Senhor para todas as coisas. Tu és o nosso provedor, Tu és aquele que nos sustenta, Tu és aquele que nos levanta, ó Deus, que nos conduz, ó Pai, e nós queremos a cada dia, Senhor, caminhar os Teus caminhos, andar nas Tuas veredas, ó Pai, e cumprir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e nesse assunto familiar, quando o assunto são pais, são filhos, ó Deus, que nós dependamos do Senhor mais ainda, Senhor. Sim, sim. Que nós dependamos inteiramente do Senhor e que o Senhor possa nos dar a direção mesmo de como agir, Senhor, com os nossos filhos, como ensinar os nossos filhos, o que fazer, o que não fazer, Pai. Ó Pai, porque nós somos falhos, somos seres humanos falhos, ó Deus, mas Tu és perfeito e nós confiamos naquele que é perfeito e é todo-poderoso, Pai. Então, nossa oração nessa noite é que o Senhor abençoe as famílias, é que o Senhor abençoe os pais, é que o Senhor abençoe os filhos, ó Deus, e guarde a vida de cada um, Senhor. E derrame sobre nós da Tua sabedoria, Pai. Derrame sobre nós do Teu entendimento, para que nós andemos a cada dia conforme a Tua palavra, Senhor. E possamos transmitir isso aos nossos filhos, Pai. E que eles assim façam com os seus filhos. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Seja cheio do Espírito Santo e viva uma vida plena de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.